vezes por mês, com alguns temas que são pertinentes ou que eles estão na pauta, então o rolezinho ainda está na pauta, e eu tive o prazer e a felicidade de convidar pessoas que têm muito a contribuir com o debate. Os jovens que aqui estão, o Greve, que é um amigo de longa data, que tem coisas importantes que ele escreveu, o Leandro, o Sakamoto, o Felipe, cadê o Felipe? O Felipe está aqui, o Felipe tem um site, mas aí o Caio Dibi vai explicar melhor isso para vocês. Eu só queria dar as boas-vindas e dizer que mensalmente a gente tem 2 rodas de encontro com esses temas que são, que agitam. Então a próxima vai ser sobre minha ação, que chama Minha Cama Vai ou Racha. Depois nós temos um sobre as novas mídias sociais, o Guilherme, ali, cadê a Sam? A Sam, eles são, entre aspas, os curadores dessa nova mídia social e a gente vai focar na televisão. Depois a gente vai ter um sobre juventude conectada. Enfim, são várias rodas que a gente faz mensalmente aqui no Rude Cafés. Então, o Caio só vai dar uma iniciadazinha e depois é o seguinte, a ideia é uma coisa super informal, quem quiser começar, começa, é para a gente discutir e tentar entender um pouco esse fenômeno de vários pontos de vista, que são todas essas pessoas que estão aqui, tá? Oi pessoal, tudo bom? Que legal ver isso cheio num dia com trânsito caótico, metrô caótico e chuva, né? A Sueli tem feito um trabalho bem legal aqui desde que ela entrou no Centro de Cardoso, está movimentando muito, né? Bom, hoje a gente vai contar com, como ela disse, um monte de convidados especiais e muito legais, mas na verdade todo mundo é convidado, né? Então eu vou apresentar os oficiais para vocês e depois eu queria saber um pouquinho, algumas perguntas para vocês. Eu sou o Caio Dibi, sou jornalista e sou criador do Caindo do Brasil, que é um projeto que mapeia práticas educacionais inspiradoras difundidas pelo país. A gente também tem o Sakamoto, jornalista, doutor em ciência política, professor de jornalismo na PUC, coordenador da Repórter Brasil e representante da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, mega blogueiro. O Greff, Eduardo Greff, cientista político, subchefe da Casa Civil para Assuntos Parlamentares e secretário-geral da Presidência da República no FHC. Tem também o Felipe, que é publicitário, pós-graduado em marketing, coordenador da área de monitoramento de mídias sociais da W3 House, membro da plataforma Causa Brasil. E o Leandro, cadê o Leandro? Leandro é formado em jornalismo pela Casper, do Almin, mestrado em governança de mídias e comunicações pela London School of Economics, uma hiperfaculdade de Londres, editor-chefe da F451, empresa que publica Gizmodo e Trivela, também é professor na FAAP, Escola São Paulo, colunista da VIP e de várias outras publicações. E você tem também os jovens, que foi uma coisa mais legal, que participaram do rolezinho e são do movimento. Oficialmente quem vai falar é o João Oliveira, que ele acho. Estevão Brás. Quem que é o Estevão? Você também é o Estevão? Quem é o João, então? Tem o João Ferreira também. E o Emerson Santos. De vocês todos, quem que é comunicador, jornalista, publicitário? Quem que é educador? Quem que já foi em algum rolezinho? Quem que é dono de loja de shopping? Ninguém, né? Podia ter alguém, né? Bom, eu queria fazer a primeira pergunta, se vocês me permitirem, mas a ideia é isso, é ter uma roda de conversa e a gente realmente debater e dialogar mesmo. Queria fazer uma primeira pergunta para vocês, porque a gente vê, tipo, 1000 matérias na imprensa entrevistando especialistas, sociólogos, cientistas políticos para analisar o movimento dos rolezinhos e raramente é entrevistado quem realmente participa do rolezinho e faz o rolezinho acontecer. E quando eles são entrevistados como personagens de passagem, falando uma frase só e corta a voz do especialista. Eu queria saber mais, ouvindo de vocês, o que são os rolezinhos para vocês? O rolezinho, para mim,
Será que precisa de microfone? Sabe que é o seguinte, a gente está com uma prática de gravar o que está acontecendo. Então é bacana se vocês puderem falar. Se não puder, tudo bem, mas se puder, melhor, tá? O Brasil, para mim, é um encontro de jovens, adolescentes, em locais públicos, privados, mas na verdade não promove bagunça, baderna, como muitos dizem. Promove tipo, diversão jovem, da adolescência, porque é sempre uma fase complicada, mas nós em si só vai para o shopping para se divertir, conhecer pessoas, tirar foto, só. Não é, tem tumulto? Tem, porque infelizmente não é todo mundo que vai para conversar, tirar foto, conhecer pessoas novas. Tem gente que infelizmente vai fazer outras coisas também, fazer baderna, roubar lojas. Até porque são 6.000 pessoas, né? Então, o rolezinho pra mim é uma coisa que reúne bastante jovens, igual ele falou, e nem todos vão para interagir com todo mundo, nem se conhecer. Tem uns que só vão para fazer baderna e bagunçar. Ninguém vai para curtir, dar risada e etc e tal, né? Aí acaba fazendo aquilo, roubando, tumulto, e com isso acaba prejudicando a gente, que não tem nada a ver, porque a gente só quer se divertir e conhecer pessoas novas. Aí não, aí tem os outros, né, panacas, que vão pra bagunçar e acabar com a alegria de todos que foram só para se divertir. Então eu acho que isso é muito errado. Aí acaba que caindo na boca do povo, todos os jovens que foram são criticados e não é isso. Eles tinham que criticar aqueles que começaram com a baderna, não com aqueles que foram só para se divertir. Então a Chapecoense acabou nisso que só entrava de menor com de maior. De menor sozinho não entrava mais no shopping. Então, tipo, eu acho isso um absurdo. Tanto que dava até para fazer o protesto. Eu acho que aconteceu, não sei. Não sei se aconteceu, mas acho que aconteceu. Então eu acho isso muito injusto deles fazerem com a gente. E também acho injusto que os outros vão para esses pontos de encontro, badernar e bagunçar para prejudicar para quem não foi fazer isso, para quem foi só interagir com os outros. Na minha opinião, o rolezinho para mim foi uma coisa boa, por causa que tem pessoa no meu Face que eu nem conheço. E eu fui lá, eu conheci, eu achei divertido. Tem pessoas no meu Face que eu achei pensando que era malandro, marrentão, mas chegou lá, não é nada disso. É tudo de boa. Pra mim foi bom, por causa que antes eu ficava só em casa. Não saía não pra rua. Porque o videogame vicia. Minha mãe tinha uma vez, vai sair pra rua? Não, vou ficar em casa. Não mais ficar em casa. Se eu tô com meu celular, rolezinho é tudo. Parece que quando eles veem um menino da favela entrando no shopping, parece que pra eles vão roubar. Não, pra eles vão estar perdendo dinheiro. Porque nós também tem dinheiro, filho. Você acha que só eles que tem dinheiro? Eu acho só isso, mano. Que a primeira aparência é que fica. Cara, disse tudo, né? E Gref, você que tem uma visão mais de política pública, como você enxerga os rolezinhos? Eu enxergo curiosidade. Tá ligado? Tá ok. Não tive chance de ver de perto, mas eu acho que o que eu vi foi mais essa discussão de gente que não estava lá e que saiu interpretando com outros esquemas. Aí eu achei legal um artigo que o Leandro escreveu, que um pouco tirou isso da frente, né? Depois ele pode resumir o argumento. Eu estou, na verdade, curioso para entender melhor. Eu passei anos fora de São Paulo, 20 anos, eu acho, e agora estou voltando para a cidade
essa mesma experiência de conhecer as pessoas na rede, depois querer ver pessoalmente, eu tenho tido, às vezes, assim, sei lá, eu gosto de violão. Então, tem um site de quem toca violão, se interessa por violão. Daí você vai num evento e as pessoas que você estava acostumado a conversar online estão lá. É legal. Eu acho que, para mim, é tudo muito novo. Antes eu pensava nas redes sociais mais no ângulo da política, mas eu acho que isso do rolezinho, várias outras coisas que acontecem nas cidades estão mais ligadas à cultura, à diversão, é outra pegada. Eu estou tentando entender e me encaixar, principalmente. Daí você vai em algum rolezinho, né? No próximo você vai confirmar no Facebook. No fim, você tem rolezinhos para todas as idades e para todos os assuntos, né? Rolezinho assim, de gente que quer se reunir, quer trocar alguma coisa. Eu acho que para a turma da minha idade, a gente vai ter que aprender com a meninada também, né? Aí você vai ter que apertar a calça aqui assim, ó. Meter um boné, tá ligado? Com óculos, tênis de marca. Aí vai sim ser não vai. difícil. Eu sou gaúcho, eu tinha que estar de bombacha aqui. Né? Sakamoto e Leandro, vocês veem como isso na mídia? Olha, eu só queria falar uma coisinha. Eu quase peguei o rolezinho do Campo Limpo. Eu estava lá no dia. Eu estava no shopping Campo Limpo e eu estava fazendo compras lá. E aí eu saí, 10 minutos depois começou o rolezinho. Então eu perdi, sabe assim, eu lamentei muito de não estar. Mas aí depois virou essa questão do protesto. Tinha lá um protesto do movimento dos sem-teto, sei lá. Então eu percebi que tinha tido uma virada ali. Então se vocês foram no Campo Limpo, me contem, porque eu perdi. Eu estava de passagem e acabei perdendo. Você foi, Saca? Não tive oportunidade. Aliás, vocês podiam contar como é que foi esse último protesto, né? Esse último rolezinho, e como é que foi o protesto de quem estava dentro do shopping, assim, como é que eles receberam vocês assim, dessa vez, né? Eu queria ouvir mais de vocês antes até de falar. Como é que foi dessa... Quer passar? Quero passar. Então, teve um no Campo Limpo, eu fui no Campo Limpo do Ibirapuera. Teve no Ibirapuera e foi pior do que o do Campo Limpo. Os jovens estavam tudo se atacando, não sei porquê, estavam brigando demais, fazendo bastante baderna mesmo, e tanto pelo local ser aberto, muito aberto, eles estavam provocando os guardas, atirando pedras e etc. Assim, e acabaram que os guardas também estavam revidando, né? Então eu vi alguns jovens sendo colocados dentro da viatura com bastante violência, por causa que eles estavam se recusando a entrar. E uns também correram, só que os guardas foram atrás, e estava muita bagunça, muito tumulto. Então acabou que eu nem fui pro meio, eu fiquei só de canto observando. Então foi bem pior. Aí quem estava no Campo Limpo, a maioria estava lá, só que lá, como é um lugar bastante aberto, então tinha o dobro de pessoas, o Campo Limpo estava lá, badernando junto. E tipo, lá no Ibirapuera, eu acho que ninguém foi pra se conhecer, pra trocar umas ideias assim, foram só pra badernar mesmo. Acho que pensaram, lá é aberto, lá é normal ver pessoas assim, grupos grandes assim reunidos e tudo, só que eles pensaram de uma forma errada, por causa que eu vi um grupo de meninos, tinha uns 5, 6 moleques, aí tava andando assim no meio da pista de skate, no meio da pista de ciclismo e parando o movimento dos outros para arrumar briga. Então, eu achei isso um absurdo e eles têm que se conscientizar mais.
eu participei de 2 rolezinhos no Shopping Campo Limpo. O primeiro foi ano passado e o segundo foi em janeiro, acho que dia 14, dia 11, por aí. O primeiro rolezinho, assim, foi muito estranho porque era tipo, coisa nova, assim, pra mim, pelo menos. Um tumulto, um monte de gente correndo, que teve uma hora lá dentro lá que eu não sei o que aconteceu, eu só saí correndo junto com a multidão, porque se eu ficasse lá ia ser pisoteado. Aí as portas das lojas, a maioria se fechando e eu tentei correr para algum lugar que não tivesse tanta gente, mas era praticamente impossível, porque o shopping estava inteiro, lotado, de a maioria adolescentes e pessoas que passam no shopping dia a dia, mas assustadas, porque não sabiam que tinha um rolezinho, porque era marcado pelo Facebook, Twitter, redes sociais, assim, que nem todas as pessoas mais velhas, assim, acessam. Então foi mais juventude mesmo, assim, que eu estranhei muito, porque quando todo mundo saiu correndo, tipo, eu vi um guarda lá agredindo um moleque, mas eu até pensei, pô, tipo, ele tá agredindo por quê? Entendeu? Mas porque veio da onde? Do Capão, da favela? Mas o que tem a ver? O que faz você não é de onde você veio, é o que seus pais te ensinam, o que você é por dentro, não o que os outros pensam de você. Entendeu? Fazendo a conexão aqui com o que o André falou e como ele falou, acho que todo mundo vai. Aqui é um rolezinho, né? Um rolezinho para falar sobre o rolezinho. Mas o que ficou aparecendo foi bem isso, pelo menos pra mim. Que teve uma repressão porque era um rolezinho de pessoas que não eram queridas naquele lugar. Que ao contrário do que ele falou muito bem, pensam que as pessoas não consomem. Né? Eu queria muito ouvir os dois, depois ouvir o Felipe aqui, para saber um pouco a opinião deles e principalmente como a mídia tratou isso na visão de vocês. Eu acho que eu sou, nessa fileira, acho que eu sou o único que era da Zona Norte, não da Zona Sul aqui. Né? Enfim, eu vim parar aqui por conta do texto que eu escrevi lá pro N, sobre que parte muito de uma reflexão pessoal, porque é muito curioso perceber como algumas coisas elas se repetem ao longo do tempo, mas a forma como elas e as consequências que essas coisas têm ao longo do tempo também não mudam. Isso acho que é o principal, acho que é uma das principais razões que me levou a escrever aquele texto pro N, falando que era um pouco como a gente estava desumanizando as pessoas, desumanizando a discussão, a falar sobre os rolezinhos. E o primeiro ponto que me pegou ali e que me fez escrever foi que, eu acho que isso também, os rolezinhos também são, além da experiência dos meninos, que é um festival de certeza baseado em quase nada. Né? Ou seja, e pior do que o festival de certeza baseado em quase nada, as consequências do festival de certeza baseado em quase nada. Quando a gente teve as primeiras notícias sobre o rolezinho, logo aconteceu aquilo que vem acontecendo no país ao longo dos últimos meses e talvez anos. Todo mundo já tinha uma opinião muito clara e que se materializou, que tomou forma na rede de um jeito e se materializou na rua em forma de cacetete. Né? E aí quando eu vi a primeira imagem das pessoas entrando num shopping e tomando tomando bala de borracha e bomba de gás, aquilo é muito pesado. Eu acho que a gente também tem que a gente também tem que começar a refletir um pouco também sobre as consequências do debate que a gente faz e das consequências do festival de certeza baseado em quase nada. Né? E depois, um outro grande problema que veio derivado daí foi enxergar a cidade de São Paulo como um bloco muito homogêneo. Né? Você simplesmente a gente simplesmente começar a analisar o que acontece do Rio para cá como se isso se aplicasse para a cidade inteira. Né? E a gente ignora, a gente não sabe, a gente não tem a menor ideia do que acontece do Rio para lá, do que acontece depois da Avenida Santo Amaro, a gente não sabe o que acontece depois da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, da Radial Leste, da Avenida do Jaguaré. E enquanto a gente está debatendo isso aqui, às vezes das formas
mais etéreas, às vezes das formas, os meninos estão tomando borrachado, né? Ou não podem entrar no shopping. Quer dizer, os debates que a gente faz, eles têm consequências, né? E eu acho que isso é um ponto muito importante. E quando a gente fala um pouco dos rolezinhos, isso também veio de veio de uma experiência pessoal. Quer dizer, eu não cresci em São Paulo. Eu cresci numa cidade da região metropolitana, e você percebe como algumas questões não mudam, né? Por exemplo, você não podia sair a coisa que a gente mais sonhava em um determinado momento era que abrisse um shopping num terreno abandonado de uma empresa de produtos químicos, né? Ainda bem que não abriu esse shopping nessa empresa de produtos químicos abandonados, né? Porque era a Dow Química, que não tem um histórico relativamente muito bom, assim, né? E depois, quando você tentava se divertir no centro da cidade, às vezes o que podia acontecer, né? E talvez tenha sido por causa de uma dessas cenas, que para mim foi um dos dias mais, e talvez seja uma das razões pelas quais eu decidi continuar estudando, resolvi continuar fazendo outras coisas na vida, que a gente uma vez tomou uma batida policial no centro da cidade, e eu fui o único que não tomei a batida policial. Eu era o único também que não era negro, né? Porque todos os meus amigos do bairro onde eu cresci eram, né? Então é muito curioso perceber como algumas coisas elas vão se repetindo, como a consequência de alguns debates, elas continuam tendo consequências muito nefastas, e como a gente não consegue evoluir no debate em algumas situações. Só que enquanto aqui as consequências podem ser só um fígado meio dolorido diante de um argumento ou outro, longe daqui realmente tem consequências. Eu acho que isso também traz um ponto para o debate que é muito importante. É isso aí. Oi. Fico feliz de ter falado depois do Leandro, que o Leandro realmente, eu acho que ele produziu o melhor texto, né, de debate, que aglutinou tudo isso e foi fundamental, inclusive, para mexer com muita gente a respeito, não só a respeito da questão dos rolezinhos, mas também a questão de como a gente se vê em todo esse processo, né? Então eu vou falar lateralmente, né? Eu acho que os pontos que ele levantou, eu concordo com todos eles. E o que, na verdade, me impressiona um pouco em todo esse processo é a relação do paulistano, e não é uma crítica, na verdade, a eles, não é uma crítica a nós, mas, na verdade, é uma constatação, a relação que a gente estabelece com relação ao próprio shopping center. Isso é uma coisa muito, muito interessante, né? Mais do que no Rio, né? É que o Rio é mais brega com relação ao shopping, na Barra, aquelas coisas daquela Estátua da Liberdade, horroroso. Mas só que a gente produziu das duas, né? Que na verdade também, né? Mas a relação que a gente estabelece com o shopping center é uma coisa que demanda ainda muita tese de doutorado, tese de mestrado, muito estudo sobre isso, porque o shopping center acabou se tornando mais do que refúgio, né? Diante da... Não é só diante da falta de lugares, né? Tem até lugares que você tem parque, você tem praça, mas o shopping, ele é um local de refúgio. A gente se sente mais à vontade, mais tranquilo no shopping center, né? A verdade é que a gente foi programado para isso, né? A palavra certa é programação mesmo, né? Tanto é que alguém fala, então significa que você acha que a rapaziada não pode fazer rolezinho? Não, de maneira alguma. Essa não é a discussão. Tanto é que o Ferrez fala sempre isso, né? Ele fala assim, a gente bombardeou a cidade inteira, o país inteiro, durante décadas a respeito de um simbolismo no shopping center. Agora todo mundo quer o shopping center. É uma questão muito prática. A gente pode até rediscutir mais adiante, e eu acho que é super útil a gente fazer essa discussão a respeito de quais são esses elementos simbólicos que colocam o shopping center num momento tão central da nossa vida. Isso a gente tem que discutir, eu acho, né? De entender, falar, olha, por que o shopping center é tão importante? Né? E repensar se a gente quer uma sociedade que o shopping center esteja nesse ponto de importância. Mas isso é uma coisa, impedir pessoas de frequentarem um espaço como o shopping center é outro. Né? São duas, por isso tem dois debates sobre isso. O pessoal quer ir lá para se divertir, o pessoal quer ir lá para curtir
o pessoal quer ir lá para fazer coisas, inclusive, muito parecidas com o que os filhos da classe média querem fazer também, né? Normal. Aí existe uma outra discussão, contudo, que é a discussão dessa centralidade, deste espaço de consumo dentro das nossas vidas, né? E aí é uma discussão que, na verdade, me incomoda um pouco, porque ela acaba... o consumo, eu vou sair um pouco da questão do rolezinho em si, só para entrar na questão do consumo de uma maneira geral. A inserção o que a gente chama de nova classe média, que na verdade ainda é classe pobre com poder de consumo, né? O governo só rebatizou esse grupo social. Ele, na verdade, tem uma coisa interessante que essa inserção, como vocês sabem, ela está se dando não pela garantia de direitos, mas pelo acesso ao consumo. Grande parte desta garantia, dessa inclusão da cidadania, olha, agora você faz parte do nosso grupo, ele não se dá, olha, você faz parte do nosso grupo porque você compartilha direitos que a gente tem. Educação, saúde, moradia, né? Mas porque você compartilha dos mesmos elementos, das mesmas mercadorias que a gente consome. Né? Existe uma inserção pela mercadoria, né? Então, uma fetichização da cidadania nesse sentido, que é interessante. Você, na verdade, joga, então quem compra, quem consome, se torna parte desse grupo social. Porque a gente adquire, é claro, através dos produtos têm significados. Quem acha que a Coca-Cola vende refrigerante, quem acha que a Apple vende computadores, quem acha que a Ford vende carro, está enganado. Ela vende estilo de vida. Né? Que você adquire e você você se torna membro daquele estilo de vida através da aquisição daqueles produtos. Né? Eu não estou, na verdade, reclamando. E eu faço parte desse grupo. Eu tenho um iPhone. Né? Eu não estou falando isso. As pessoas falam, Sacamol tem um iPhone. Eu gosto de ter um iPhone. Né? Tipo, não é essa discussão. Né? Eu quero ter um iPhone. Né? Da mesma forma que os caras querem ter uma bombeta legal, querem ter um jaco legal. Tipo, não é discussão. Eles não estão entrando nessa discussão. Eu estou falando que, infelizmente, eu não estou reclamando do consumo apenas. Eu estou falando que, infelizmente, uma segunda parte fica de fora. Então, o que acontece de uma forma ou outra, nesse momento em que o pessoal da região central descobriu os rolezinhos, que concordo com o Leandro, já existe há muito tempo, né? Fora do encastelamento do centro expandido, eles piram, até porque um mundo se choca com o outro, que ao mesmo tempo que esses jovens que estão entrando nesta cidadania através do consumo, eles olha, vocês podem comprar, né? Só que vocês não fazem parte do mesmo universo que a gente, de direitos. Aí são dois mundos que entram em choque malucamente. Inclusive, o choque é muito mais profundo e mais completo. Né? Eu não vou ficar falando aqui, acho que para outras pessoas, mas... E também eu cito novamente o Ferrez, que ele falou uma coisa muito louca da última vez. Ele falou que ele tem uma marca, que é a Undasul, né? Que é a marca de roupa. E ele falou que chegou pessoas que são ligadas a grifes, né? Que são super procuradas pela molecada da perifa também, que falou para ele, pediu para ele, Ferrez, dar uma dica, porque eu não quero mais, o que eu posso fazer? Pode ter um contato com essa molecada, porque eu não quero mais eles usando a roupa que eu produzo, porque isso joga para baixo a minha marca. Aí o Ferrez respondeu exatamente isso, falou, cara, tá há 30 anos anunciando e dizendo que você é legal e sem ser você, quem não tem você é uma merda, parabéns, todo mundo aprendeu isso. Agora, você vai ter que entender isso, né, também, né, que são elementos que vão ser compartilhados, né? E aí surgem aquelas histórias bizarras, né, de pessoas que reclamam e falam que o aeroporto é que nem uma rodoviária, etc. Tem um DNA muito semelhante nesse processo. Só que eu acho que a gente tem que entender exatamente isso. Além dessa discussão de separação, acho que o Leandro falou muito bem, que existe uma discussão a respeito do que o pessoal quer fazer, e eu acho que a esquerda também ela mandou muito mal. Né, eu me coloco dentro da esquerda, mas eu critico muitos colegas que, na verdade, viram a revolução acontecendo também. Né, esse processo que eu falei assim, gente, que ridículo, não é uma revolução, pelo amor de Deus. Não, a revolução... É a revolução no Shopping Itaquera, né? Mas, ao mesmo tempo que é uma discussão que a gente tem que rever, e o pessoal rever isso, mas a gente também tem que analisar, acho que com muito cuidado e com muita paciência, a reação do pessoal que está encastelado no centro expandido com relação a isso. Não houve um rolezinho no Shopping JK, mas, cara, tinha um oficial de justiça na porta do Shopping JK com policiais militares que haviam sido deslocados pela justiça para impedir aquilo.
de antemão. Censura prévia. Se a gente tivesse um veículo de comunicação, isso seria chamado de censura prévia e seria gritado aos quatro ventos, só que a gente não está. Né? Acho que é isso. Eu fiz uma cara meio que eu faço. João Paulo, quando você falou que você não sai de casa, tem essa coisa de sair de casa e ir no rolezinho, e é uma forma de sair de casa. Quando os shoppings começaram, eu sou bem mais velho, começaram aqui no centro, não tinha periferias, etc. E eu lembro que as pessoas da minha idade, os filhos, etc., começaram a achar que deixar o filho ir no shopping era mais seguro, né, do que ficar na rua. Então você podia sair de casa e ir ao cinema no shopping, porque a mamãe levava, ia buscar, etc. O papai levava e ia buscar. Na periferia vocês têm mais autonomia, vocês andam cedo, etc. As famílias de vocês sentem mais seguros se vocês falam, vou sair de casa para encontrar tudo no shopping? No shopping, eu estou pegando não o lado consumo do shopping, mas o lado social. Nós vamos passear no shopping. Como é que é essa coisa para você? Depende muito das pessoas que você anda. Tipo assim, minha mãe fala assim, ó, filho, toma cuidado com as pessoas que você anda. Você não conhece ninguém hoje, você não pode botar fé em ninguém. A única pessoa que você pode acreditar agora é em mim, em Deus e no seu pai. Tipo assim, eu escolho muito meus amigos, com quem eu devo andar. Muitos, muitos. Quando eu comecei a sair de casa, deixa eu ver, minha mãe não deixava, pra você ver, ó, minha mãe não deixava eu sair de casa com 14 anos, ela não deixava, de jeito nenhum. Tenho 15 agora, vou fazer 16 amanhã. Minha mãe não gostava de deixar eu sair de casa. Eu também não sou de festa, minha família nunca foi assim pra sair de festa, esses negócios. Só eu ia em festa de amigos, quando me convidava. Isso se eu ia ainda. Eu preferia ficar em casa mexendo no meu celular o dia todo. Aí eu comecei no dia que eu fui pro shopping, no rolezinho, foi para encontrar uns amigos do Face, que eu nem conhecia. Mas foi de boa, nós chegou, não tava o tumulto ainda. Aí nós estávamos andando pelas lojas, aí começou a tumultuar muita gente. Aí nisso nós falamos, vamos sair daqui. Na hora que nós estávamos saindo, começou uma parte de gente correr. Nisso nós vamos embora. Aí minha mãe perguntou como é que foi. Aí eu fui e expliquei, ó mãe, chegou lá, foi muito bom. Mas depende, na hora que chegou um monte de gente, foi tumultuado, saiu todo mundo correndo. Também tem esse negócio a visão das pessoas de classe A também. Teve um outro curso que eu fazia, sem ser na IB agora, nós fui assistir a peça ano passado, do Shrek, que estava ainda passando na televisão. Até aquele ator do Félix estava lá no dia. Aí, na hora que nós chegamos lá, foi uma democracia para nós entrar. Revistaram nós teve que tirar pelo menos os tênis, eu acho. Eu acho que isso foi a melhor decepção da minha vida. Foi a pior, isso mesmo. Só para entrar. Isso, nós já ficou encucado com isso. Foi no teatro, acho que foi no shopping em Boemiri, eu acho. É um shopping dentro, um teatro dentro do shopping. Tem um teatro dentro do shopping. Aí nós fomos assistir a peça, teve intervalo. Nós, como nós é bagunceiro mesmo, nós tínhamos umas taças não era de vidro, era de plástico. Tava ali para nós pegar e tomar água. E nisso nós colocamos aquelas balinhas de M&M, que era de chocolate. E nós saímos pelo shopping. E tipo, aqueles pessoal olhando assim pra nós, nossa, parece que era uma cara de nojo, só de ver nós ali. Aí nós nem ligou, nós continuamos fazendo o que nós tínhamos que fazer. Tipo assim, eu não ligo por a pessoa falar de mim. Mas se ela falar da minha família, ó, pra mim ela tá ferrada na minha mão. Eu saio de controle, meu, falar da minha família. Pode falar de minha vontade. Mas não fala, só não bota minha família no meio. Essa história que você está contando foi antes dos rolezinhos?
Oi. Era só isso que eu tenho pra falar. E a turma? Então, eu, nessa questão da minha mãe, assim, deixar eu sair de casa, eu comecei a sair cedo. Assim, desde pequeno, minha mãe deixa na rua, deixa eu não fazer o que eu quero, mas deixa eu bem livre, não fica me prendendo tanto, assim. Igual ela falou, é melhor eu deixar você sair agora do que eu te prender, porque se eu te prender, vai chegar um dia que você vai acabar se revoltando e você pode acabar saindo escondido e saindo do controle. E isso pode levar você a acabar não me respeitar mais. Isso também. Não, mas então, aí minha mãe sempre foi bem livre, assim, bem aberta para algumas coisas assim pra mim. E agora eu tô com 15 anos e eu saio assim, vamos supor, desde os 9, para as festas dos meus amigos, assim. Aí eu fui crescendo e fui frequentando lugares mais, né, apropriados para minha idade, lugares de adolescente, como pancadão, casas noturnas. Não, lugares apropriados, né? Nem que precisa acabar a lista, né? O pancadão é na rua? Ou Não, então, lá onde a gente mora tem... é variado. Lá é variado, tipo... paredão de som assim? É, carro... Não, onde tem carro, tem gente. Aí lá, tipo assim, ó, sexta-feira. Sexta-feira tem a garagem de Lowrider. A garagem de Lowrider é uma casa noturna que vamos supor, tem a alvará e é uma baladinha, a gente fica a noite inteira lá. Só que aí lá também é muito fechado e a gente não gosta porque a gente soa bastante. Aí a gente vai pro fluxo de rua. Fluxo de rua são pessoas que colocam carros lá e fica tipo uma disputa de som, meio que um debate, né, de som. Aí nesse debate vai chegando pessoa, aí acaba fazendo aquele tumulto. Aí todo mundo começa a curtir, aí a maioria não. Acho que uns 75% daquelas pessoas que estão no fluxo são usuários de drogas. Então já é errado estar com o som ligado na rua. Aí os moradores vão olhar, vão ver o som ligado, vão ver aquele tumulto de gente e essa gente usando droga. Então isso acaba... que eles chamam a polícia e a polícia chega e não tem conversa, é só bomba, lacrimogêneo, efeito moral, balas de borracha, cacetete, quebram motos, carros. Então eu frequento esses lugares, mas eu também me conscientizo um pouco, né? Eu não vou ficar no meio de todo mundo porque eu sei o que pode levar a acontecer, eu sei o que pode acontecer e no decorrer do tempo que a gente vai estar lá, pode chegar uns policiais e acabar tacando bomba em cima da gente, dando tiro na gente, então eu fico destacado. Aí eu fico curtindo e na hora que eu vejo assim, os policiais chegando, eu já fico macho, eu saio correndo. Aí é isso. Aí, tipo, agora lá onde eu tô morando, antes era favela, aí agora tem uma praça. Aí mudou bastante lá a gente tem vezes que coloca um sonzinho assim, a gente arruma uma caixa, coloca na casa de alguém, aí fica lá, só que a gente não divulga nem nada. Aí esses fluxos que comparece mais gente é porque são divulgados, né, e tudo. Só que tirando isso, é bem legal. Mas você acha que falta lugar para você se encontrar com as pessoas? Não. Todo lugar que você vai assim, né, no bairro lá onde eu vou, qualquer lugar assim, eu conheço a maioria do bairro, né, literalmente. Qual bairro que é? Jardim das Rosas. Corredor. Eu conheço a... Você falou de fluxo de rua, você pode explicar o que é esse fluxo de rua? Como é que é isso daí? É alguma coisa organizada, assim, é o nome? Não, então, fluxo de rua é assim, tipo, tem uma rua, vamos supor o nome da rua, Antônio Nunes. Não. Não, vamos falar do fluxo mais badalado que tem lá na nossa região, é o Vasquinho. Aí todo mundo vai lá no Facebook
Aí chega lá, ninguém nunca sabe quem é o primeiro a divulgar. Aí, como a rua é a mais conhecida que tem lá, aí tipo, vamos supor, o João fala, ó, sábado vai ter fluxo no Vasquinho. Aí ele postou no Face dele. Aí a notícia vai correndo, aí acaba que todo mundo já tá sabendo, compartilhando, todo mundo já tá animadão, mal vibe pra ir pro fluxo sábado. Aí tem agora o problema do som. Aí o problema do som fica com aqueles que gostam da bagunça também. Igual tem uns grupos lá, tipo uma equipe que se chama Suave na Nave, outra se chama Carangos. Aí é tudo equipe de som, né? E aí se vai. E som instalado em carro. Isso, som instalado no carro. Mas como é que é lá? É assim, o pessoal se reúne, rola aí uma zaração, o pessoal troca ideia, como é que é? Assim, Não, então, aí tem tudo isso. O pessoal troca ideia, o pessoal briga, bebe. E aí tudo usa drogas, todo mundo usufrui do que quer. E o que você faz? Assim, tira a droga, tira da droga. O que você curte lá? Ah, eu curto andar, beber, conversar com a maioria das pessoas que eu conheço, e eu não gosto de ficar parado em fluxo. Eu sou bem ativo assim, aí eu gosto de sair falando com todo mundo, cumprimentar, mas nunca deixar aqueles que eu cheguei de lado. Eu sempre dou uma volta, falo com todo mundo que eu conheço e depois volto pra, nós fala banca. A gente volta pra nossa banca. Banca é o carro onde vocês estão? Isso, nossa galera. Aí eu sempre volto pra galera que eu vim, tudo. Aí a gente vai lá e fica curtindo. É na rua mesmo? Assim, na rua. Vocês compram bebida, por exemplo, assim, lá, vocês levam... Não, ó, a gente pode comprar na adega, lá tem gente que vende. Aí, ó, as pessoas que vendem já é até um adiantamento, assim, pra elas, né? Por causa que elas podem estar na casa delas, tipo, assistindo televisão. Aí elas ficam sabendo, tá mexendo no Facebook, fica sabendo, sábado vai ter fluxo aqui na minha rua. Vou comprar umas bebidas na adega, tipo uma vodka de sabores que é R$6, R$7 e vender por 10 ou 15. Então elas já vão estar ganhando em cima disso. Aí elas aproveitam e já abrem tipo abrem um bar noturno e assim eles fazem o comércio temporário. Mais ou menos que nem um rolezinho, só que daí na rua mesmo. Isso, só que na rua. E com som e tudo. Eu acho que o que você está descrevendo eu vejo perto de casa na saída da faculdade sexta-feira. É um fluxo. Todo mundo sai para curtir. Tem os bares na rua e aí fica a rua praticamente cheia, os carros têm que passar devagar. É bem isso mesmo. E mais uma pergunta, costuma ir o pessoal lá da região, da área mesmo, assim, ou vai o pessoal de outros lugares? Não, vem bastante pessoal. Vai de vários tipos de lugares. Regiões. Santo Eduardo vai muito, da Fundão também. Pessoas da zona leste, zona norte, mais perto, assim, comparecem. Só pra você ver, eu já vi um Playboy lá, de boa, de Camaro vermelho, passando lá no dia. Era amarela. Era amarela, não era? Não, é vermelho. Tem o Camaro vermelho que passa lá. Tem um branco que é o Recife. Tem o branco também e o novo Veloster que passa lá também. E eles param lá pra curtir. E não é só nós da favela que curte. Tem gente de classe A também que vai lá pra curtir. E o pessoal assim é bem-vindo e tal. Bem-vindo. Os outros eles devem conhecer também. Se, tipo assim, se não... Lá na minha quebrada, se não conhece, já era. Porque tem gente assim que, tipo, o Playboy é meio marrento, gosta de ficar tirando um com a cara dos outros. Eles acham que chegar lá e tirar uma com a cara só que é favelado, esses negócios, eles acham que não vai acontecer nada, mas tá enganado, acontece. Falou, Imbuimirim é um bairro, por exemplo, vocês já tinham vindo aqui para a região da Paulista? Já. Imbuimirim é uma região que as pessoas olham para cá e olham e falam que é uma região na periferia de São Paulo. Vocês sentem que, por exemplo, quem mora no Imbuimirim olha para vocês de um jeito diferente, eles falam que eles são de classe A, porque, por exemplo, o cara provavelmente que vai para lá de Camaro, ele não vem daqui. Ele vem de algum lugar da região da Zona Sul, ele vem da onde?
Eles devem vir do Morumbi, esses negócios aí. Porque, de boa, no primeiro dia que eu vi aquele Camaro passando, eu falei, nossa, vai ser roubado na primeira vez. Você vê um carro desse na favela, é raridade. Me parece que esse fluxo de rua é bem mais divertido do que o rolezinho no shopping, né? Mais legal. É, tipo, quando não tinha os prédios onde eu morava, agora que já tem, tipo assim, é tipo uma coisa. Quando chega a polícia do lado de cima, no Vasquinho, lá no meio dos prédios tem uma pracinha, eles correm pra baixo, onde tá tendo outro. Aí eles ficam lá, quando molha lá, eles sobem de novo, vai assim, pra eles não perder nada. Aí, Posso pedir para as meninas falarem como é que elas vêm aí? Não sei se tem alguém de vocês que vão ao rolezinho, ou no fluxo de rua, vocês vão, assim, o que vocês acham? Qual é que é a pegada? Assim, o que vocês... Eu tenho muitas amigas e amigos que vão no rolezinho. Eu não sou muito chegada, porque eu não sou muito festeira. Mas eu apoio, porque, tipo assim, foi meio que um rolezinho. Eu fui num parque com muita gente, muitos amigos. Aí depois a gente ficou com fome, falou assim, vamos num shopping comer. Aí depois do parque a gente foi. A gente foi lá, comeu, e eram muitas pessoas. Aí, tipo, quem via, porque tinha várias pessoas vestidas de um jeito e tal. Aí quem vê de fora acha muito estranho, porque é novo, é tudo muito novo. Então vê aquilo, uns olha, tipo, ai, que medo, né? Aí outros olham, não, é só adolescente, divertindo. E aí, tipo, eu vi que aquilo foi meio... Quando eu vi essas pessoas olhando estranho pra gente, eu achei que foi ruim o sentimento que eu tive, porque a gente só tava cansado, queria comer um pouco e depois ir embora, se divertir. O que te chateou nesse olhar? É porque tinha muita gente. A gente tinha acabado de vir de um parque. Não porque, mas assim, o que te chateou? Assim, o que você achou chato na maneira que eles estavam te olhando? Porque eles ficavam olhando assim, né? Assim, que medo. Vão roubar a gente, entende? Aí eu falei, nossa, pra que isso, né? Porque a gente só tava indo lá pra comer mesmo, pra se divertir, até pegar um cinema, quem sabe. Mas era só pra ir lá, depois ir embora. Por exemplo, tinha gente que queria ir na livraria. E eles foram, entendeu? Aí, tipo, foi muita gente. O que a gente ficou constrangido mesmo assim foi como eles olharam pra gente. Porque a gente só foi lá só pra ir num shopping, né? Quem vai num shopping? Ou é pra se divertir, ou é pra uma necessidade, né? Então, eu achei meio assim estranho. Só que eu apoio o rolezinho pra se divertir, mas eu não apoio o vandalismo. Não apoio quem vai lá só pra bagunçar. Porque quem vai pra bagunçar, porque esse rolezinho é bom, porque é pra divertir, é pra sair um pouco. Até eu mesma sou muito caseira, eu não saio muito. Então quando muita gente pede assim, vamos sair, vamos, né? Primeiro ver quem vai. Porque tipo assim, porque se a pessoa faz baderna, o rolezinho com certeza fica com uma fama, fica mal vista. Então, eu apoio muito o rolezinho, só não apoio o vandalismo. Quantos anos você tem? Eu tenho 15. Tem amigas suas que participam do fluxo, assim, de rua e tal. Porque como é que é pra menina, por exemplo, participar do fluxo de rua ou do shopping, sabe? Tem alguma diferença? Igual se é mais seguro, seus pais deixam, como é que é? Por exemplo, pra irmão pode, pra irmã não. Então, eu, por exemplo, não participo de fluxo, até porque eu gosto de outro estilo de música e normalmente só tem funk. E, tipo, pra eu sair como eu sou menina, né, e tem esse negócio do pai e da mãe, né, ver com quem você vai? É menino? Quem é esse menino? O que ele quer com você? Então, é tipo assim, meus pais deixam eu sair, tem essa liberdade de eu sair. Mas como eu ainda sou muito nova, eles perguntam, né? Eles têm essa importância. Mas eles não é de prender.
eu não participo de fluxo. Eu não gosto desse negócio. Eu não gosto. Eu gosto de rolezinho, eu gosto de muito amigos, né? Eu estou num lugar, eu gosto de estar com meus amigos. Suas amigas participam? Você participa também? É tipo assim, algumas amigas participam. Aí eu pergunto pra elas, né, como que é? Ah, é legal, porque eu vou me divertir, eu bebo e tal. Aí, porque tem muita bebida num lugar assim. Então, eu que não bebo, eu acho meio desconfortável pra mim, entendeu? Mas, tipo assim, é um meio de se divertir. Então, quem bebe, quem vai pra esses negócios, quem gosta de punk, é a diversão deles. Então, eu não vou julgar, né? Se é pra eles, então eu acho ótimo. E onde mais você sai, além de rolezinho no shopping? Então, eu saio mesmo é pra shopping. Que eu não saio muito, eu só estudo. Eu saio da escola, vou direto pro curso. Então fica só de noite. Então de noite eu deixo mais pra minha família. E sábado, domingo, assim, eu saio com os meus amigos pra shopping, esse negócio. Quando você sai sem muita gente, você também sente esse mesmo olhar que você comentou aí, acho que não tá funcionando isso. Esse mesmo olhar que você comentou quando vocês falam dessa galera lá pro shopping, quando você sai com o seu grupo, você sente esse olhar também ou não? Então, porque... não muito, porque acontece isso quando está em grande quantidade. Quando tem só eu e meus amigos, não, porque só tá indo um povo se divertindo, mas não, porque é como o João falou, tem pessoas que vão para vandalizar, e eu escolho muito bem minhas amizades. Então tem pessoas, entendeu? Vou comentar uma coisa que está me dando conta aqui que você sabe que velho tem medo de jovem, né? Porque velho é mais fraco, tem menos fôlego para correr, menos perna, cai, se cair se machuca. E quando vê jovem da idade de vocês para cima, forte e tal, vê que é mais fraco. E quando vê um grupo de jovens grande, eventualmente fica com medo mesmo. Isso não tem a ver com outras coisas. Pode ser, eu acho que em qualquer lugar, gente de qualquer classe, de qualquer cor, seja o que for. E eu acho que o que vocês estão contando deve ter a ver com relação de geração, né? E tem uma idade, quando a gente vai envelhecendo, que a gente perde o contato com o jovem. Eu tenho netos da idade de vocês. Agora eles estão entrando na adolescência. Alguns ainda são pequenininhos. Mas eu, assim, entre a fase que meus filhos saíram da adolescência e a fase que os meus netos estão entrando na adolescência, teve 20 anos que eu vi adolescente em shopping, ou na rua, ou em qualquer lugar. E eu imagino que se eu visse algumas dezenas ou centenas de jovens em volta de mim, correndo, dando risada e tal, eu ia saindo de fininho, porque eu ia ficar como os velhos em geral ficam, eu ia ficar apreensivo. Se pudesse olhar de longe, eu preferia. Não sei se tem a ver tanto. Eu acho que tem a ver mais com classe social. Até ia perguntar para o Felipe. O Sakamoto fez uma pergunta que, na verdade, não era para ser respondida, mas você como publicitário, capitalista, brincadeira, do mal, por que o shopping center é tão importante? E, putz, é bem isso. Eu pego, gasto milhões de reais, deixando minha marca com uma cara de classe A, e daí eu trabalhava numa empresa de whisky, por exemplo, para uma empresa de whisky. A minha empresa de whisky tinha uma cara de classe A, mas era consumida pela classe D e E. Né? E eles estavam satisfeitos com isso porque eles estavam ganhando dinheiro. Mas as empresas não estão gostando disso. E quando ela vai na livraria e olham feio para ela, na verdade, o dono da livraria olha feio para ela por causa disso, talvez. E os consumidores olham feio para ela porque falam, olha, mas o né, cara por que que eu... Isso tem a ver com a quantidade de pessoas. Não foi o que você contou? Quando é muita gente, as pessoas... Sim, nesse caso, né, mas você está andando na rua e tem duas pessoas com uma cara assim mais mal encarada, né, ou sei lá... sozinho na rua, eu vou ficar com medo. O que você acha, Felipe?
Bom, eu acho que a sociedade capitalista como um todo, a gente criou um templo chamado shopping center. Então, assim, tudo que você precisa você tem lá no shopping. Você tem lavanderia, você tem casa lotérica, você tem cinema, você tem comida, enfim, você tem tudo ali no shopping. Então, meio que foi um exercício que foi se criando em torno desse espaço que é coletivo, mas também é privado, aí existe uma discussão em torno disso. E em algum momento, as pessoas que até então não tinham acesso a redes sociais, a ferramentas de comunicação como a gente tem agora, passaram a ter. Então, na verdade, esses encontros, eles já existiam há muito tempo atrás. Alguém aqui usou o Mirk? Vocês lembram disso? Há muito tempo. Já existiam os encontros baseados... Era uma rede social primitiva, horrorosa, sem interface nenhuma, que as pessoas conversavam por lá. Era uma tela de MS-DOS, assim, e dava para conversar com outras pessoas pelo IP. Isso não tinha computador ali? Lá atrás. Antes de Windows, antes de tudo isso. E existiam encontros baseados nessa rede social. Então, na verdade, como o Leandro e o Sakamoto colocaram, esses encontros eles não são uma coisa nova, eles já existiam. A diferença é que agora isso tomou uma dimensão muito maior do que tinha antes. Então, do mesmo jeito que a gente tinha no Mirk encontros que eram organizados por essa rede social primitiva, depois a gente teve uma experiência um pouco melhor ou maior com o Orkut, tinha os encontros que as pessoas também se encontravam, e agora com o Facebook, com 80 milhões de pessoas nessa rede, então as coisas elas só estão se repetindo, só que numa proporção muito maior. E a diferença é que agora dentro do shopping center você tem um número de pessoas muito maior do que antes, pessoas que até então não tinham acesso a redes sociais, a celular com internet o tempo todo, passaram a ter. Então essa nova classe média, entre aspas, ela tem acesso a ferramentas de comunicação muito maior e elas se organizam por essas ferramentas para se encontrar. E o lugar é o shopping. Então a ideia de levar isso para um parque ela é válida, mas você não pode proibir o acesso a um shopping. E aí volta aquela discussão do privado e do público. Então a gente criou toda essa cultura do shopping, a gente quer que as pessoas vão para o shopping, mas aí quando tem 6 mil pessoas dentro do shopping, dá aquele susto, então as pessoas ficam meio acuadas. Mas na verdade é um movimento, esse encontro de pessoas, ele já existia e vai continuar existindo. Eu vi uma pesquisa há um tempo atrás que mostrava que as redes sociais, a internet no Brasil como um todo, ela vai mudar de mãos nos próximos 5 anos. Então você vai ter a classe C com muito mais acesso do que a classe A, ela já vai ser maioria nas redes sociais. E assim, esses encontros eles vão continuar acontecendo. A gente vai se preparar para isso, a associação de shoppings, enfim, eles vão continuar proibindo as pessoas com polícia, com cacetete, até quando, entendeu? A questão é, a gente vai puxar essas pessoas para o nosso lado, vai conviver em sociedade, ou a gente vai continuar marginalizando como vem sendo feito nessas últimas experiências que a gente teve. Na verdade é uma experiência um pouco nova, assim, ninguém estava acostumado com esse movimento, então é um monte de gente com acesso à internet, com o Facebook, que você marca os encontros por evento, pelo Twitter, e as pessoas elas se encontram e vão continuar se encontrando. A diferença é que antes isso era numa menor escala e agora a gente tem 6 mil pessoas no shopping Ibirapuera. E ninguém sabe muito bem o que fazer, né? Só essa semana eu acho que tiveram uns 2 ou 3 encontros sobre o rolezinho. E é engraçado que os rolezinhos eles assumiram um teor de protesto ao longo do tempo. Com o Causa Brasil, que é a plataforma que a gente criou no ano passado para monitorar os protestos que estavam acontecendo em junho, a gente viu que no Rio começaram alguns protestos em favor dos rolezinhos de São Paulo que estavam sendo proibidos. Então, na verdade, não sei se existe essa ideia na cabeça de vocês, podem até me dizer, mas parece que é uma vontade de se inserir dentro de um espaço que antes era proibido. Ou se você é revistado para entrar num teatro, por que não, entendeu? A partir do momento que você tem outras pessoas na mesma situação, você vai querer fazer parte, você vai entrar no teatro, você vai entrar no cinema, no shopping, seja com o seu amigo, seja depois do parque ou com 6 mil pessoas. Não adianta nada tentar colocar as pessoas num sambódromo, por exemplo. Né? O que vocês acham dessa proposta? Eu queria fazer só uma colocação do Rio, vocês me permitem. Oi, tudo bem? Meu nome é Samanta, sou jornalista, sou mãe de adolescente. E eu estava no Rio de Janeiro, visitando o Complexo Alemão, no dia que estourou uma das piores confusões aqui de rolezinho em janeiro.
Então eu tava lá com um monte de carioca, menino de periferia. Eu tava no metrô com eles conversando. Assim, no metrô, aí começou a olhar no celular e falar, você viu, aconteceu tal coisa. Aí você começa a conversa. E eu ia fazer uma visita lá pro René Silva, que acho que quiseram conhecer, do Voz da Comunidade. E eu tava com ele e tal, a gente ia lá pra eu visitar. E os amigos dele que estavam em volta começaram a falar assim, mas eu não faço rolezinho, que rolezinho? E eles começaram a contar com a versão carioca de menino de periferia. Não o carioca Zona Sul, que resolveu apoiar o paulista, sabe, que vai em shopping, que é burguês. É diferente, bem diferente. Eles diziam que lá eles não fazem mais esses encontros, porque no começo tinha uns encontros, mas isso é uma coisa de roqueiro. E que eles não vão no encontro de roqueiro, porque roqueiro não tem nada a ver. Então, eu acho que assim foi bem emblemático para mim, porque tem essa visão que eu gostei muito da sua fala, que é a gente reage naturalmente, às vezes não é porque o outro é inferior, é só porque o outro é diferente. E tem um pouco disso, a gente está institucionalizando nesse papo todo de rolezinho, essa questão de periferia, quando na verdade a primeira reação que eu acho que a gente tem é do diferente. Um menino lá que se encontra para surfar, um desses meninos ele dizia que não ia no shopping porque ele gastava o tempo dele indo surfar. Ótimo, ele mora no Rio, que bom que dá, né? Para fazer e tal. E mesmo morando no Alemão, a família tinha uma casinha de praia para ele poder ir na região dos lagos, onde é melhor surfar, sei lá onde que era, mas acho que a gente também tem diferenças de opinião, que é a diferença dela que não vai no fluxo porque tem funk. Às vezes a gente tem diferenças que não são necessariamente essas de uma diferença de condição de vida. É mais uma diferença natural de estranhamento porque nós somos diferentes. E vale a pena a gente também puxar esse papo ao invés de ficar apertando tanto os meninos, sabe? Para o quanto eles usam no uso, o quanto que eles fazem de consumo. Acho que dá para caminhar um pouquinho o papo para isso também. O Leandro escreveu na internet uma coisa que eu achei interessante, que é a experiência dele de adolescente tinha grupos ou tribos que se identificavam com gêneros de música diferentes. Tinha o pessoal que gostava de rock, gostava de... Era um espaço de 200 metros, era um espaço de 200 metros que era ocupado por 6 ou 7 grupos completamente diferentes. Esse era meio complicado, né? Só que era uma cidade muito pequena. E o espaço era um tipo de fluxo. Era um fluxo, na verdade, era a Avenida dos Estudantes e Caieiras. A gente já estava até conversando aqui, porque a gente estava falando que quando a gente era... O Sakamoto cresceu no Campo Limpo. Eu cresci em Caieiras e, enfim, Grande São Paulo. E o único lugar que a gente tinha, o shopping mais perto era o West Plaza, que ficava no final da linha do trem, mas você não tinha como chegar, né, no final da Barra Funda ou de Jundiaí. E o fluxo era na Avenida dos Estudantes, no centro da cidade. E a gente ia a pé pela linha do trem, porque era o jeito mais rápido de chegar, né? E isso era muito bem divididinho. E eu tinha até perguntado para ele do Boimirim, porque era muito engraçado. E aí isso foi uma experiência interessante de viver, interessante de escutar, embora não seja... É melhor de pensar nela agora do que viver naquela época. E como você percebe que tem diferentes diferenciações dependendo do lugar onde você mora. Então, por exemplo, a pessoa que a pessoa que mora no Boimirim olha para o menino que mora no Capão de um jeito, né? A pessoa que mora no Morumbi olha para quem mora no Boimirim provavelmente desse mesmo jeito, e você acaba reproduzindo uma escala que é muito louca, né? Uma escala de diferenciação que é muito interessante, que você só percebe quando você está em um desses lugares específicos, né? E uma outra coisa interessante também é que a diferença por gênero musical. É uma coisa que a gente às vezes não pega muito, que eu escutei vocês falando aqui, tipo, o que vocês falaram que roqueiro era mesmo? Não, tudo bem. Não, é porque eu lembro, por exemplo, na minha cidade era o seguinte, lá na metade dos anos 90, tinha no final da avenida ficavam os clubbers, era a pessoa que usava cabelo espetado e tal. Aí você subia um pouco, tinha muita gente que escutava rap, mas logo perto, assim, e ainda eram turmas que conviviam. No meio da avenida ficavam, de novo, um espaço de 200 metros, as pessoas competindo com um som diferente. Até que uma vez apareceu a polícia e dispersou todo mundo com gás lacrimogêneo, né? De novo, como as coisas vão se repetindo ao longo do tempo. E
E um pouco mais para cima tinham as pessoas que escutavam música sertaneja, né? E esses eram os mais violentos, por incrível que pareça. Porque eles tinham os carros muito grandes e eles andavam com taco de beisebol. E é tipo GTA. GTA é um videogame muito violento. E em cima... e em cima ficavam os meninos do rock, que quando tinha um bar, e que quando despontava o conflito, quem defendia todo mundo, independente do que tivesse acontecido, eram os caras do rock, porque eles desciam com um soco inglês. Né? Então eram os únicos caras que os cowboys, de alguma forma, tinham medo. Então era meio controlado, porque os cowboys iam bater nos clubbers porque diziam que os clubbers eram gays. Então eles vinham lá para ficar descendo marretada. Os caras do rap, geralmente eram muito poucos, porque quando chegavam, tomavam batida. A gente tinha que voltar para o bairro. A pé, horas, né? Meia hora, 40 minutos na linha do trem. Então tinha esse conflito também baseado em música, de lugar onde as pessoas vinham e tal, que isso ia crescendo. Agora, claro que, por exemplo, em Caieiras nunca teve um conflito tão grande. Mas eu lembro que em Franco da Rocha, Francisco Morato, que eram outras cidades muito próximas ali, uma vez teve morte. Né? A gente lembra que teve um grande conflito, que teve uns cowboys que foram até Franco da Rocha pegar um cara de rap que veio de não sei aonde, e aí foi uma confusão monstruosa na cidade. Né? E aí desceram umas pessoas de Francisco Morato, e foi uma coisa horrorosa. Né? Enfim, você percebe como essas coisas se repetem. Mas a gente estava até brincando aqui, falando que a gente, naquela época, também essas coisas não tomavam dimensão. Não apareciam também. Né? O que é muito interessante hoje é que, da mesma forma como você consegue se organizar, ou seja, você convoca as pessoas pelo Facebook, né? Naquela época era meio de orelhada. Era de orelhada tanto a convocação quanto a ofensa. Né? E aí tinha um caldeirão de tensões que era bem complicado. Aparentemente, o que fez a imprensa se interessar pelo rolezinho foi o fato de ser um shopping, o fluxo na rua, lá. A gente não perguntando. Porque ele ainda está na periferia, né? Certo que tem alguma influência social. No shopping tem mais estranhamento, exato. né? Eu ia fazer um comentário. Eu vou dar um salto, que não é exatamente o que o Leandro estava falando, mas eu costumo dizer, brincar, que quando eu gosto de ir visitar a casa dos meus pais, quando tem visita na casa deles, por exemplo, minha mãe faz coxinha, né? Faz salgados, né? Você tá lá no tudo. E quando tem visita das amigas, aí você tem em torno da mesinha lá, comendo umas coisinhas, tem a minha mãe que faz salgados, a manicure, né? A cuidadora de idosos, a aposentada. Aí eu falo que é um grupo de controle da qualidade do Campo Limpo, lá da região. Sabe aquelas coisas de vidro? Exatamente. Pelo jeito eles conhecem umas coisas. Já convive cuidando da minha vida. E aí o que aconteceu, eu fico sentindo, na verdade, um pouco como é que é a temperatura dos assuntos, etc. e tal. E é o seguinte, lá a região que eu moro, que é a região aqui da Sá, ela já foi uma região eu quando morava lá era terra, já mudei para lá pequena, etc. Terra batida, etc. e tal, jogava macaco, quando o asfalto chegou, eu comecei a descer de carrinho de rolimã, né? O asfalto na rua. É engraçado falar para muitas pessoas, como assim? Aí começou o carrinho de rolimã, etc. Mas o que eu estou querendo colocar é que ele já foi mais periferia do que hoje é. Aquela região ela não é mais uma periferia. Então o que acontece é o seguinte, aí a gente percebe, exatamente pela essa mesa de controle da amiga da minha mãe, eu percebo um pouco a visão deles com relação ao centro e à periferia da periferia. Né? E é uma visão com relação à periferia da periferia, é extremamente conservadora. Né? É extremamente conservadora e é extremamente preconceituosa. Né? Por alguns motivos. Talvez o mais simples é que quem está
Quem está no degrau 1 quer estar no degrau 2. Quem está no degrau 2 aspira a estar no degrau 3. Quem está no degrau 3 quer estar no 4, 5, 6 e por aí vai. A pessoa mira mais ao centro e usa como referência esse círculo mais interno. Ela não usa o círculo mais externo. Apesar de ela estar mais próxima do círculo externo do que do círculo interno, às vezes, ela quer se identificar com o círculo interno e não com o externo. E isso é muito louco. São os pequenos poderes também, né? Então, mas é que essa questão, por exemplo, o pessoal lá do Ângela, tomando enquadro do pessoal do Bonmirim, está tomando enquadro do pessoal lá do Campo Limpo, está tomando enquadro do X, né? E por aí vai no círculo centro para esse maluco. Quem acha que está um pouco melhor e quer aspirar a chegar àquilo e quer se identificar com aquele outro. Círculo mais interno. Isso que eu queria perguntar para deixa os adolescentes, essa coisa da música. Só fechar uma coisa, perdão. E eu ia fazer um comentário que acho que até depois já da música, que é o seguinte, o pessoal que organiza os rolezinhos, eles têm, os principais, assim, eles têm dezenas de milhares de seguidores no Facebook. Eles fazem, é isso que o pessoal também não entende, isso é uma coisa muito louca. Existe uma rede de comunicação paralela na cidade de São Paulo, em que os veículos de comunicação tradicionais, eles acham que eles são mais essenciais do que eles são. Eles estão se tornando totalmente dispensáveis. Você tem uma geração, que o Leandro falou, e o pessoal falou, é verdade, que esse pessoal daqui a algum tempo, não sei se você, Felipe, falou que daqui a algum você falou que daqui a pouco a periferia passa ao centro com relação ao acesso. E o mais interessante é que as redes que eles estão estabelecendo, essas pessoas, dezenas de milhares de pessoas, vai tornar praticamente, digamos, secundário o papel de grandes veículos de comunicação, mais secundário ainda, como intermediadores de informação, né, como construção da realidade. Né. Isso vai ser sensacional, porque o pessoal está substituindo. E se eu for perguntar para vocês quantos amigos vocês têm no Face, quantos amigos as pessoas que vocês, os caras que puxam o rolezinho, ou puxam o fluxo tem no Face, vai ter mais do que qualquer um aqui. Está mudando do Facebook para o WhatsApp também, né? A minha pergunta para vocês é sobre a música, essa coisa que ele escreveu no campo da adolescência dele, de você ter no fluxo, você ter grupos com preferência por músicas diferentes, tem hoje também? Não, porque tipo assim, as bandas de rock tá tocando mais, não é toca na rua, não toca na rua, como ela vê, é mais fechada, é tipo mais nos estádios de futebol, esse negócio. Mas eu nunca vi, tipo assim, um cantor de funk tocar no estádio de futebol, em um shopping. Mas o que ele estava descrevendo não era a música ao vivo, era o som do carro também. Na avenida tinha esses grupos que ele falou. Não, hoje em dia não tem mais isso, eu acho. É só funk. E os funkeiros também gostam de sertanejo, porque, tipo assim, quando as músicas de funk acabam assim, eles já colocam sertanejo para não repetir as músicas. Sim. Tem gente que repete, que eu não gosto. Falo pra mim que é idiota. Aí eles, eu acho que o funk e o sertanejo tem muito a ver hoje em dia. Porque é os que estão mais tocando esse negócio. E rock não... Rock eu acho que na rua, não muito. Não é, eu não vejo. Eu acho que é só em estádio de futebol, assim, quando vem banda pra cá. E isso deve ser mais no Rio, porque eu acho que no Rio o pagode é uma coisa importante. Né? Pagode também tem. Em São Paulo tem barzinhos, pagodeiros. Nossa, aqui